Bom dia, graça e paz, amadas. Falando um pouco baixo ainda, porque esse é o horário que eu gosto de levantar, de meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver que horas tem aqui. São 6 horas e 50 minutos aqui no meu relógio. O horário ainda que o meu neném está deitado ali, o pastor levantou, está deitado. E eu gosto muito de meditar na palavra de Deus nesse horário. Eu gosto sempre de meditar assim, com duas Bíblias, né, que tem a linguagem diferente, né? Tire também um tempinho para você meditar na palavra do Senhor. É muito bom você estar meditando. Perdoe a minha voz aí, porque quando a gente levanta assim de manhã. E hoje nós vamos ler uma palavra muito maravilhosa, deixei para meditar junto com você. Nós vamos ler lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. Aqui, no livro de 2 Reis, capítulo 4, que fala assim, E Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando ao credor, para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é que tu tens em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então Eliseu disse: Vai, pede emprestado vasilhas aos teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E estes lhe chegaram as vasilhas cheias. Lhe chegaram as vasilhas e elas as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chegai-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e teus filhos e vivei do resto. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa hoje, essa manhã. Que Eliseu fez com que essa mulher, fez com que essa mulher vivesse ali. Vocês viram que ela falou aqui, Ela fez saber a Eliseu que o marido dela era um daqueles que servia e temia a Jesus Cristo, né? E que quando ele morreu, ele ficou devendo. E os filhos dela iam ser levados para serem escravos. E o que aconteceu, pastora? Aconteceu que ela lembrou que ele era um servo do homem de Deus, que ele temia o homem de Deus. Ela fala aqui, no capítulo 1, ela diz assim: Teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando ao credor, ela fez Eliseu saber que ele era um homem de Deus e que ele temia ao Senhor. Aí Eliseu: O que você quer, mulher, que eu faça com você? E ela falou: Profeta, os homens chegaram aqui, vão levar meus filhos escravos, eu estou devendo, sou viúva, como é que eu vou sobreviver? E ele disse assim: Vai, empreste vasilhas dos seus vizinhos e fecha a sua porta sobre ti e sobre os teus filhos. E vai colocando azeite nas vasilhas. Quando as vasilhas se encheram totalmente, ela fez o homem saber que não tinha mais vasilhas, né? Então ela foi lá, pagou a dívida com o credor, e daquele azeite, o que valia muito lá naquele tempo em Israel, em Jerusalém, o que vale até hoje, eles sobreviveram com o resto. Esse azeite aqui, amados, nessa botija desta mulher,
representa o Espírito Santo de Deus. Você ouviu quando ela falou para Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. Meu marido, teu servo. Então, o marido dela, ele tinha uma intimidade com Deus. Mas esse azeite aqui representa na vida dessa mulher não só um azeite para pagar dívidas, mas representa o Espírito Santo de Deus. Porque naquele momento ali que aquelas vasilhas iam se enchendo, a alma dela também ia transbordando. E ela pôde ver e contemplar a grandeza do Deus que o marido dela servia. Aqui na Bíblia não fala ou relata se essa mulher serviu ou não a Deus, mas era raro os homens ir naquele tempo na sinagoga e as mulheres não ir. Mas uma coisa nós temos certeza, nem todo mundo que vai às igrejas, elas têm uma intimidade com o Senhor. Mas essa mulher aqui, a partir deste momento em que Deus deu livramento a ela e a casa dela, porque a partir do momento em que o credor entrou na casa dela e ia levar os filhos dela como cativos, o que foi que ela fez? Ela clamou ao homem de Deus. Ela foi atrás do pastor, ela foi atrás do profeta, ela foi atrás de Eliseu, ela foi dizer que o servo dele tinha morrido, né? E Eliseu disse assim: o que tu queres que eu te faça, mulher? Ele perguntou aqui, Eliseu falou assim no versículo 2, ó. Versículo 2. Eliseu falou assim, ó. E Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Disse-me: o que é que tu tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Quando eu vou estudar, eu gosto sempre de ter uma ou duas Bíblias, porque às vezes a gente não entende a linguagem complicada de uma Bíblia, mas a gente tem a outra. Nessa daqui, ó, nessa outra bem aqui, no mesmo versículo 2, fala assim, ó. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E aquele azeite daquela mulher transbordou, né? Quando ela viu aquele azeite transbordar naquelas vasilhas, que os filhos dela não iam mais ser levados cativos, aquela mulher viu a grandeza do Deus que o marido dela servia. E aquela mulher sabia porque ele recorria a Eliseu quando ele tinha problemas. Porque Eliseu era o profeta que Deus tinha designado naquele tempo para ajudar o seu povo, para orientar, para aconselhar o seu povo. Então, nessa manhã, Deus está dividindo esta palavra conosco. Vamos fazer o nosso azeite transbordar. Muitas de nós ainda não têm uma intimidade com o Espírito Santo. Intimidade com o Espírito Santo, amadas, não é só nós irmos na igreja. Intimidade com o Espírito Santo não é só nós ter recebido alguma bênção. Intimidade com o Espírito Santo não é só eu ter uma convivência com o pastor, com a pastora, não. Intimidade com o Espírito Santo é ser íntima do Espírito de Deus. É ter uma experiência, encontro com Deus como essa mulher teve. Quando aquela mulher viu o azeite caindo dentro das vasilhas, encher e transbordar. E quando ela pediu mais uma vasilha para o filho dela, não tinha. Ela viu ali o transbordar do Espírito de Deus na vida dela. Muitas de nós está precisando desse transbordar, amadas, na nossa vida. Muitas de nós está precisando do revestimento do Espírito Santo como essa mulher teve. Então, amadas, nós vamos ficar lendo o livro de Reis. Deus tocou no meu coração para a gente fazer um estudo do livro de Reis. Eu não costumo dividir essa minha intimidade, porque essa minha intimidade minha com Deus, mas o Espírito Santo tocou no meu coração. Vai e divide. A palavra de Deus dentro do nosso coração, amadas, é uma coisa muito particular. Porque ela vai falar de um jeito ao meu coração, mas o Espírito Santo de Deus vai fazer com que ela chegue no teu coração diferente. A revelação dessa palavra que Deus me deu foi que essa mulher teve esse encontro
com Deus. Ela teve essa experiência com o Espírito Santo. Ela aprendeu a ter temor a Eliseu como pastor, como profeta, como o marido dela tinha. Talvez, estou conjecturando, muitas vezes ela viu o marido dela sair de casa com algum problema que não tinha solução e ele foi atrás de Eliseu. E Eliseu o aconselhou, o orientou e ali aquele problema teve uma solução. Ou ele foi orientado a ter mais paciência, ou ele foi orientado a ter mais perseverança, mas ele foi orientado. Então, esta mulher, quando aquele azeite ia transbordando naquelas vasilhas, quando ela foi pedir socorro a Eliseu, quando ela viu os filhos dela não serem mais presos, nem mais cativos, porque eu vou explicar para você agora, porque os filhos dela iam ser presos e cativos. Naquele tempo, em Israel, na Judéia, na Galileia, quando os maridos morriam, que ficavam com dívidas das suas casas, que suas viúvas não tinham dinheiro para pagar, os seus filhos eram levados presos para pagar aquelas dívidas. Eles viravam escravos daquela pessoa até aquela quantia ser quitada. E às vezes eles iam meninos e voltavam homens, né? Ou então nem voltava porque a dívida era muito grande. Mas Deus deu um livramento muito grande para aquela mulher, por causa da humildade dela ir atrás do profeta, dela ir atrás do homem de Deus. Ela viu os filhos dela em perigo, em desespero, e ela foi atrás do homem de Deus. E o homem de Deus a orientou, e ela seguiu as orientações do homem de Deus. A obediência, amados, ela sempre vai gerar bênção. A palavra de Deus, ela sempre vai nos orientar. Pastora, os nossos devocionais estavam sendo gravados em áudio. Eu acho melhor gravado em áudio. Não sou muito de gravar assim em vídeo, mas fica melhor, né? Eu vou procurar um jeito de adaptar a câmera para pegar a palavra quando a gente estiver lendo. Eu sei que tem muitas irmãs que têm dificuldade na leitura, mas nós vamos ensinar aqui direitinho. Então, que nessa manhã nós possamos pegar o exemplo desta mulher, desta viúva, que foi atrás da ajuda do profeta, desta viúva que teve um encontro com Deus, desta viúva que viu o agir de Deus, dando livramento aos seus filhos e dando livramento à sua casa. Teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus e viu por que o marido dela servia esse Deus tão grande. Então, que o nosso azeite, se tiver pouquinho, ele possa transbordar na nossa vida, né? Que a gente possa buscar orientações na pessoa, nas pessoas certas. E você, mulher, tire sempre um tempinho para ter uma intimidade com Deus. Eu gosto de sentar